5 maneiras de você utilizar bicarbonato de sódio na cozinha. Então a primeira coisa que a gente pode utilizar bicarbonato é para tirar a acidez do molho de tomate. O molho de tomate, para quem não sabe, é levemente ácido, justamente porque os tomates são ácidos, né? Então o açúcar tira a acidez do molho de tomate? Não. Ele dá uma mascarada, né? A princípio a gente vai sentir um sabor doce na boca, reduz um pouco a sensação de acidez, mas quando esse molho bate no seu estômago, você vai acabar sentindo um pouco de desconforto. Então, o que é o bicarbonato de sódio? O bicarbonato de sódio, ele é um sal alcalino, ou seja, ele tem propriedades básicas, né? Quando a gente entra na escala de pH de 1 até 7, são ácidos, e o de 7 até o 14 caráter básico. A gente misturando um pouquinho de bicarbonato de sódio no molho de tomate, ele já vai ajudar. A gente pode ver que ele vai acabar reagindo, ó, até... O que é isso aqui? Por que ele acaba mudando de coloração? Porque o bicarbonato de sódio está reagindo e gás carbônico acaba sendo liberado. Sabe quando você mistura o bicarbonato de sódio com vinagre, ele efervesce, solta um monte de gás? É a mesma coisa que está acontecendo aqui, só que você não tem o vinagre, né? Você tem a acidez do próprio molho de tomate. Ah, mas meu molho vai ficar assim? Não, né? Você tá lá cozinhando, essas bolhas vão acabar saindo, então não tem problema nenhum você misturar um pouquinho só. E não precisa misturar um monte de bicarbonato de sódio no seu molho, tá? Depende realmente em quanto você tem, né, de molho na sua panela, mas geralmente uma colherzinha assim dessa, 1 litro, já é mais que o suficiente. Doce, né? Porque a gente já adicionou açúcar. E naquele finalzinho assim, no finalzinho da língua, a gente acaba sentindo um pouco da acidez ainda no molho de tomate. Então, a gente consegue entender que o açúcar realmente só acaba mascarando um pouquinho mais dessa acidez. Com o bicarbonato de sódio, a gente ainda consegue sentir o dulçor do próprio tomate que tem, né? Do molho de tomate, mas essa acidez já não está mais tão presente. O bicarbonato de sódio também pode ser utilizado para a gente afofar as coisas, ou seja, deixar a sua massa um pouquinho mais fofa, aqueles pães um pouquinho mais fofo. Por quê? Isso aqui é fermento químico, né? O que tem no fermento químico que ajuda nessa reação, né? De fazer bolo crescer, de fazer o pão ficar macio. Ele, de um modo geral, tem que ter 2 coisas. Um sal de caráter básico e um sal de caráter ácido. No caso aqui, ele tem o sal bicarbonato de sódio, que é de caráter básico, e ele tem também o de hidrogênio fosfato de cálcio, que é um sal de caráter ácido. Ou seja, aqui eles em pó, eles não reagem. A partir do momento que a gente conseguir diluir esses 2 em água, esses 2 sais acabam reagindo. Inclusive, a gente consegue testar isso agora para ver se o seu fermento químico ainda está ativo, se ele vai funcionar bem. Então, às vezes você tem um fermento químico lá na sua casa, você faz muito tempo que tem lá e você não usou mais. Aí você vai fazer sua receita e não dá certo, aí você, putz, mano, não tá muito bom, o meu fermento não tá muito bom. Então, um jeito da gente testar para ver se esse fermento está realmente ainda funcionando é a gente jogando ele em um pouquinho de água e ver se ele efervesce. Ao longo do tempo, você deixando o seu fermento químico exposto ao ar, ele acaba se degradando, acaba perdendo um pouco desse poder assim efervescente, né? Porque é o que a gente quer. A gente quer que tenha bolhas de ar dentro da sua massa, essa questão de expandir dentro das suas massas para deixar as coisas fofinhas. Então, se você jogar o seu fermento químico em pó na água e ele não fizer efervescer, ele tá meio velho, tá na hora de você jogar fora e comprar um outro novo. Ah, mas bicarbonato de sódio na água não vai efervescer. Não, ele sozinho não efervesce. Mas se você tá fazendo, sei lá, uma massa com iogurte, iogurte é levemente ácido também, o bicarbonato de sódio vai reagir e vai liberar gás carbônico. E aí ele também age como um agente afofante, afofador da sua massa e coisas assim. O bicarbonato de sódio também é muito utilizado para amaciar carnes, né? Ele retém um pouco mais de umidade dentro da sua carne. Ah, eu posso usar com carne vermelha, de porco, camarão. Um camarão, inclusive, ele deixa um pouquinho mais crocante. Peito de frango eu gosto de utilizar bastante porque peito de frango já é um corte um pouquinho mais seco, então a gente consegue deixar ele mais fácil de se trabalhar, né? Os chineses acabam utilizando muito bicarbonato de sódio durante o processo de cocção dos seus alimentos, principalmente as proteínas. Você acaba utilizando ele diluído na água, tá? Não joga ele inteiro assim, só em cima da carne, porque você não vai conseguir misturar, ele já vai grudar diretamente na superfície que você jogou. Pode ficar um pouco de um gosto levemente metálico, você pode dar uma estragada na sua proteína. Mas o que acontece durante a cocção? A gente tá lá, vai lá, pega, joga a carne dentro da panela, ela dá aquela retraída, né? Todas as fibras das proteínas acabam se encolhendo e o que acontece? A água é expulsada. O bicarbonato entra nessa questão de dar uma segurada e essas fibras não vão se tensionar tão fortemente
e por consequência também a umidade não sai tanto dela, deixando um pouco mais macia, um pouco mais úmida essa carne. Se você come aquele yakisoba ali do chinês ali da esquina e vê que a carne é um pouquinho diferente, é porque ele acaba utilizando bicarbonato de sódio no lugar, tá? Outra coisa que as pessoas não sabem também é que reações de Maillard acontecem um pouco mais rapidamente em pHs básicos. Então, se a gente acabar utilizando bicarbonato para você estar cozinhando seus alimentos, eles vão caramelizar mais rápido, eles vão pegar aquela corzinha mais rápida. Então, se você tá com um pouco de pressa para fazer cebola caramelizada, joga um pouquinhozinho só de bicarbonato, que as suas cebolas vão caramelizar muito mais rápido. E quanto que eu uso mais ou menos na hora de estar utilizando aí para cozinhar? Muito pouquinho. Então, geralmente, para amaciar carne, geralmente eu utilizo uma colher de café diluído em água, né, para cada quilo de carne. Então é bem pouquinho mesmo, tá? Se você acabar utilizando muito, você vai ter até um saborzinho residual aí metálico, né, de bicarbonato de sódio. Então, outra coisa que a gente pode utilizar bicarbonato de sódio é para fazer um honeycomb. Se você nunca ouviu falar do honeycomb, ele é basicamente um caramelo aerado. O uso mais famoso dele que a gente conhece na hora de fazer aquele doce lá do Round Six, sabe? Então, para ele ficar naquela consistência, naquela texturinha, eles acabam utilizando um pouquinho de bicarbonato de sódio durante a produção do caramelo. Aqui eu só vou diluir um pouquinho do açúcar, justamente para a gente conseguir um caramelo bem legalzinho. Aqui tudo bem você mexer, porque, né, você ainda tem bastante água, então ele não vai acabar cristalizando, mas no momento que dissolve tudo e começa a ferver, não é muito interessante a gente acabar mexendo, porque ele acaba açucarando, né? Que nem os confeiteiros falam. O que é açucarar? É acabar cristalizando todo esse açúcar antes de virar caramelo. E a gente não quer isso. Eu vou deixar o foguinho bem baixo. E a gente vai deixar ele chegar num caramelo bem bonito, bem devagarzinho. A gente tem aqui o nosso caramelo. E aí a gente vai... A gente vai entrar com bicarbonato. Desliga o fogo. E aí a gente vê que ele fica bem aerado. Então agora é só a gente deixar isso aqui esfriar para ele se solidificar inteiro. Então é sempre bom a gente usar, né, esses moldes de silicone para não grudar. E aqui a gente consegue ver o meio dele. Ele acaba ficando um pouquinho mais escurinho, mas ele tá bem aeradinho. Vendo? E aí, o que a gente faz com isso? Ou você come assim mesmo, né? Ele nada mais é do que um caramelo aerado. Ou sei lá, ou a gente cobre com um pouquinho de chocolate, tem um pessoal que faz isso, né? E aí daqui a gente também pode quebrar ele. A gente pode cortar também, né? Ou a gente quebra ele em pedaços menores, pra ficar mais fácil de comer, né? Mas ele nada mais é do que um caramelinho. E aí a gente consegue dar mais ou menos um formato pra ele.